Converso com o Jackson Arcanjo, ele que é aluno Mentoria em Vinhos e vai contar pra gente um pouco da sua trajetória no mundo dos vinhos. E eu espero que essa história do Jackson inspire você também a estudar sobre vinhos. Hoje ele vai contar a história dele pra gente. Ele já conversou aqui com a gente algumas vezes e a história dele é muito legal. Ele é daquelas pessoas que estudam vinho em casal. Então, se você quer começar a estudar vinho, preste atenção, fique com a gente aqui nessa live, porque o Jackson vai contar a história dele, né, pra gente, de como que foi o processo dele de estudo de vinho. Ele que não sabia nada, era um super iniciante, começou a fazer cursos de vinho, depois entrou na mentoria, vai fazer um paralelo entre todos esses cursos que ele fez e contar como que foi a experiência dele, como está sendo a experiência dele na mentoria em vinhos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Lembrando que os 3 vídeos da jornada do apreciador de vinho junto com o sommelier Jenny Tartary já foram ao ar, já estão disponíveis. Todas as aulas da Jornada do Apreciador de Vinhos já estão disponíveis. Então, basta você digitar jornada aqui nos comentários para você receber o seu link de inscrição e receber, obviamente, o link das 3 aulas que já estão disponíveis na Jornada do Apreciador, tá bom? Amanhã tem Noite da Taná, uma noite especial de degustação junto com o sommelier Jenny Tartary. Então, se você não está inscrito, não está participando ainda, venha participar junto com a gente, que eu tenho certeza que você vai entrar. Aê, Jackson, seja bem-vindo. Convidando ele aqui para entrar para a gente poder dar o start nessa live de hoje. Se você deseja estudar vinhos, fica aqui com a gente, porque você vai se inspirar nessa história. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Meu nome é Ana Costa, sou sommelier, sou sócia do Jenny Tartary aqui na Mentoria em Vinhos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Venha, Jackson. Deixa eu chamar o Jackson aqui novamente, ver se dá certo agora. A história dele é muito legal. O Jackson é uma simpatia, a gente gosta bastante dele. Um aluno super dedicado. Venha, Jackson Arcanjo, um aluno super dedicado. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Amanhã, inclusive, abrem as matrículas para a nova turma da Mentoria em Vinhos, turma 18. Tá aí chegando, digite jornada para participar. Jackson não conseguiu entrar ainda. Jackson, se você quiser me mandar a solicitação para eu aceitar aqui também, pode ser. Mas eu vou mandar a solicitação de novo para você, tá? Eu vi aqui que você não conseguiu entrar. Lembrando que você tem que estar no celular, tá bom, Jackson? Vamos lá, ver se vem agora. Mandei o convite novamente. Vamos ver se dá certo agora. E a Jackson vai contar pra gente sobre a sua evolução no mundo dos vinhos. Ele que é aluno da Mentoria em Vinhos. Lembrando também que às 8 da noite a gente tem live junto com o sommelier Jenny Tartary, aqui mesmo no Instagram e lá no YouTube. Se você já está na jornada, você vai receber o seu convite lá pelos grupos de WhatsApp. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Jackson não conseguiu entrar ainda, vamos chamar ele aqui de novo. Vai dar certo, Jackson, vai dar certo. Sempre dá certo no final. Venha. Vamos ver se agora vai. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu converso com o Jackson Arcanjo. Ele vai contar pra gente a sua história do mundo dos vinhos. Eu espero que a história dele inspire você a estudar vinhos também. Se você tem dúvidas sobre a mentoria em vinhos, pode ficar aqui com a gente para a gente poder ajudar você. Deixa eu ver aqui com o Jackson. Ah, beleza. Agora apareceu aqui para mim a solicitação, Jackson. Vê se tá certo. Ah, tem luz argenta aqui da parede. Ih, tem até um vinho desfalcando ali, ó. Aê! Pronto, Ana. Estamos aqui Agora já com o nosso vinho. sim! Apareceu, né? Eita, que delícia! Tudo bom, meu amigo Jackson Tudo bom, Ana. Arcanjo? Quanto tempo, hein? Pois é, quanto tempo! Queria que você colocasse seu celular um pouquinho, ajustasse assim, só para você ficar aparecer um pouquinho mais. Aí. Melhorou? Ah, melhorou, agora sim. Aí.
Pronto. Perfeito. Ah, mais ou menos. Agora já mexe um pouquinho, tá cortando um pouquinho sua cabeça. Aí, Melhorou? meio termo. Agora tá perfeito. Senão fiquei muito em cima dos comentários aqui. Tudo bem, Jackson? Queria que Tudo você se bom, Ana? Tudo ótimo. apresentasse. Queria que você falasse de que cidade você está falando também. Se você quiser compartilhar com a gente aqui sua profissão também. Me conta um pouquinho sobre Pronto, vamos lá. você. Vamos lá, né? A segunda live que a gente faz, né? É 44 anos, né? Sou de Salvador, Salvador, Bahia, sou toropolitano, raiz, né? E sou militar, né? Corpo de Bombeiros, químico de formação, né? E é isso. Pai, casado, 2 filhos, né? Uma menina maravilhosa de 13 anos, um menino de 9 anos. Uma esposa que você conhece, Daiane, foi quem me presenteou com o curso na época, né? Quem estava assistindo as lives, né? Sim. Né? E assim, venho de uma família de comerciantes, bomboniere, que a família possui, né? E aí é algo bem interessante, né? Bem enraizado com essa questão de comércio, né? Apesar de a gente buscar uma segurança maior no funcionalismo público, né? Mas a gente tem no sangue, ainda carrega um pouco o sangue da família do comércio, E né? queria que você, sim, queria que você começasse essa live falando pra gente como foi encontrar a gente pessoalmente lá em São Paulo no passado. A gente pôde se encontrar, né? A gente teve um encontro de alunos da Mentoria em Vinhos. Nunca conversei, eu acho que nem com nenhum aluno em live sobre o encontro. Então, antes de começar da sua história, que você vai contar de novo um pouquinho pra gente, assim, qual eram as suas expectativas sobre o encontro? Como é que foi encontrar a gente pessoalmente lá em São Paulo? Encontrar o Diane, beber um vinho junto com ele, brindar ali, pegar certificado? Vamos lá. Aí você vai até entender qual é a importância que foi pra gente, pra mim e pra minha esposa, que acabou me acompanhando, né? Naquela, naquele encontro, que seria a conclusão do curso, praticamente, né? Ali foi algo épico, né? Eu digo assim, maravilhoso, né? Você encontrar vários colegas que estudou com você, né? Passou quase um ano, né? A gente tendo esse convívio mais próximo. Com eles, com você, com o Diane, um prazer muito grande. Vocês são pessoas maravilhosas, né? Como eu sempre falei, ali para mim foi, além do prazer de conviver, um aprendizado também muito grande, a troca de conhecimento, a troca de conversas com todo mundo ali, que a gente acabou se envolvendo. Eu não pensava que conseguiria se envolver tanto com tanta gente de tanto lugar do Brasil, tão próximo, tão rápido. E parecia que quando a gente chegou ali, todo mundo se conhecia realmente há muito tempo, não só do vídeo, inclusive com vocês, porque foi uma facilidade tão grande de comunicação, né? Tão grande com você, com o seu marido, com Diane, com Cris, que parecia que a gente já se conhecia há mais tempo, né? A gente se sentia muito à vontade. E vou lhe dizer uma coisa, a importância desse encontro para mim foi tão grande que a gente sabe, eu acho que todos que estão assistindo, não todos, né? Mas muitos vão saber que existe o curso de mentoria superior, né? E eu não consegui fazer agora por causa da data, porque a data do encontro era dia 28. E aí, dia 27 é uma data muito difícil para mim. E eu fiquei com receio de não conseguir ir. E aí eu falei para Cris, para mim o encontro foi tão maravilhoso, foi tão importante, que eu não posso fazer o curso e não ir para o encontro. Tá Mas que certo. eu quero fazer esse novo curso de mentoria também superior, quero fazer, se Deus quiser. A próxima data vai ser perfeita, né, para a gente começar a fazer novamente. Vai dar sim, vai dar sim. E aí você conseguiu encontrar com a gente, né? Foi muito legal, foi demais Foi, aquele foi. encontro. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa soma, né? Quando a gente conversou a primeira vez, você chegou a falar para mim algumas coisas importantes, que eu até anotei aqui, pontuei aqui. Mas uma delas era sobre esse lance, né, de estudar online, estudar pela internet. E quando a gente junta as duas coisas, o estudar, né, pela internet e depois ter esse encontro presencial, são coisas que se conectam, né? Que fazem, no final das contas, faz um sentido, assim, né? Que se soma, na verdade, dá uma Sim. equação, assim, um resultado muito legal. Eu vou dizer uma coisa, assim, antes, algumas pessoas têm um preconceito de fazer o estudo EAD. E a gente tinha um receio,
Eu tinha um receio, porque eu estava naquele momento de querer aprender mais, de querer investir nessa questão de conhecimento. Eu já tinha feito outros 3 cursos no mesmo estilo. E achei, vai ser a mesma coisa, né, dos outros que eu já fiz, tal. Aí fiquei receoso. Até que naquele momento eu ganhei de presente, a mulher foi lá, não, eu vou fazer, você gosta, você está aprendendo, você está se empolgando, é necessário para você, faz bem, né? Então faz bem para a gente esse conhecimento, vamos fazer. Mas eu digo, o curso de vocês é diferente. Eu lembro que eu falei uma frase assim, é o antes e depois da mentoria em Vinho, né? O curso de vocês é diferente, porque aquela questão da aula ao vivo, né? Daquelas aulas de harmonização, daquela facilidade com que vocês têm de transmitir, não é só questão só de CAD, mas tem uma proximidade muito grande, né, entre vocês e os alunos, que parece que é presencial. É isso que a gente sente no encontro. O que dizer no encontro? Parecia que a gente passou um ano no presencial. Com a facilidade, você com a memória maravilhosa, conhece todo mundo. Eu não sei como é que você consegue armazenar isso aí. Mas você consegue o detalhe, conhece o detalhe de todo mundo. Você vai, parece que você estuda a gente, né? A gente estuda com vocês, o curso em mentoria, e vocês estudam a gente, porque vocês praticamente conhecem todo mundo, sabem os detalhes, né? Então, assim, para mim, o curso de mentoria em Via, realmente eu não sabia o que era a mentoria em Via. Eu não sabia como seria, eu não sabia o resultado que isso me traria, né? A gente é uma aposta, né? A pessoa, pô, não conheço, chega, pensa que é como outros. Não, é algo diferente. E você aprende. E você tem um conhecimento, você tem um conhecimento enriquecido realmente durante esse um ano, né? A gente vê que não só Diane, você, Cris, uma atenção. Sempre que precisa tirar dúvida. É uma forma muito fácil de fazer explicação, uma forma muito fácil de ensinar. E sempre que a gente tinha as aulas ao vivo, Diane, você deixava a gente muito à vontade, né? E isso é importante para o aluno, né? Eu que já fui professor durante 6 anos da área de exatas, né? A gente sabe do quanto o aluno precisa estar à vontade para aprender. Porque para muitos ali é coisa nova. A gente sabe o básico. A gente sabe o básico. Alguns sabem o básico, sabe o que ouve falar, sabe o que viu rapidamente. Mas quando você estuda, quando você aprofunda no assunto, claro, se você estuda, aprofunda, gera as dúvidas. E se você não tem uma base para lhe tirar essas dúvidas com facilidade, você vai continuar com dúvida. E não é o caso. Hoje, assim, eu me sinto muito à vontade, né, para falar sobre vários assuntos de vinho. E agradeço muito, né, esse curso de vocês, a mentoria em vinho, que me ajudou bastante, me enriqueceu, porque era algo que eu queria, me fez bem. Estudar o vinho me faz bem. Até hoje me faz, né? Então, eu digo, é uma fórmula de sucesso, né? Que vocês arranjaram e para a gente que somos aluno, maravilhoso. Muito bom. Você chegou a falar uma coisa importante agora sobre esse lance de você se sentir bem, né? Muitos alunos, principalmente aqueles iniciantes que começaram a acompanhar a gente, estão participando da primeira jornada, eles pensam falando, vou fazer um curso de vinho, mas eu acho que vai ser muito avançado, vou ficar com vergonha de falar sobre, né, na frente de outras pessoas, eu tenho esse, não sei falar direito, porque não tenho muito conhecimento. E na verdade não tem, acho que só vai ter pessoas conhecedoras, e na verdade não é isso, né? Na verdade a gente tá todo mundo começando, tá todo mundo num ambiente em que pode falar o que acha, pode falar, né? Não tem estrelismo, né? Não É o tem respeito, né, snobismo. Ana? É o respeito ao Isso. aluno. E eu digo uma Uhum. coisa para você. Quando, assim, antes de começar a fazer o curso, aí se falava, né? Comunicava-se com o Gianni. Ó, é do básico para a pessoa que não tem conhecimento, para até aquela pessoa que já tem. E é verdade. Eu digo que o nível do curso da mentoria em si é gradativo. O aluno que faz, né? Eu estou dizendo como experiência como professor. O aluno faz o nível de dificuldade. Porque se não sabe nada, o curso é ótimo. Você aprende do básico, você aprende do zero. Você começa a conhecer do zero. E se você sabe alguma coisa, você também vai aprender muito mais. Por quê? Porque é a facilidade da dúvida. O conteúdo está ali, né?
está sendo apresentado para você. Possa ser que o aluno já conheça tudo aquilo que foi apresentado. Mas dúvida tem. Quando você instiga a dúvida, você aprende mais. Aí é que tem a moderação, né? Aí que tem um moderador, aí que tem Diane, aí que entra você. Né? Se o aluno busca mais, quer algo mais, ele consegue. Porque ele tem essa forma. Você tem os textos, né? Você tem as aulas ao vivo, que você consegue perguntar a Giane, ele responder, eu perguntar a você e você responder, né? Então eu acho que é isso aí que gradativa a dificuldade, o nível que você quer do curso. Se você não sabe nada, começa do zero, o curso é ótimo, você vai aprender o suficiente. E se você quer aprender mais, vai depender do aluno. Se o aluno instigar, se o aluno procurar, tiver a dúvida, ele vai ter o retorno. Né? Então acho que isso aí é importante, muito importante, muito importante. Muito bom, do 0 a 10. Você tinha falado na outra live, que eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, que você falou assim, poxa, Ana, eu me senti um pouco frustrado, porque eu achava que eu sabia. Você falou isso algumas vezes. Eu achava que eu sabia. E aí, quando eu vi, eu não sei se foi na jornada que você se deu conta, falou, caraca, eu realmente não sei nada, né? Não sei nada. Assim, o que eu sei é muito pouco perto do que eu existo, do que existe, né? De Sim. conhecimento e tudo mais. Fala um pouquinho desse sentimento de frustração e como você lidou com ele, como você é, contornou essa situação, Pronto. digamos assim. Eu vou iniciar e hoje eu mudo até o texto, né, do que eu falei. Assim, claro, quando a gente vai começar, por eu ter passado por outras experiências, ter feito outros 2, 3 cursos, não tiro o mérito do outro curso, claro, serviu bastante para mim. E naquele momento, realmente, eu achava que eu sabia muito, né? Muito, porque eu sou uma pessoa que, quando eu quero aprender, eu me dedico, alguma coisa que eu gosto, eu vou lá e faço, estudo, olho, pesquiso. Né? Eu pensei que eu sabia realmente. Porém, o curso da mentoria, ele é um curso muito detalhado, né? Muito minucioso. E é apresentado de forma com que você realmente destrincha e aprenda. E aí, no decorrer, você olha, rapaz, eu pensava que sabia. Porque assim, uma coisa que eu noto, Ana, isso eu já falo como trago a experiência de professor, né? Que eu não pude dizer antes, mas posso dizer agora, quando eu me refiro a você, a Giane. O bom professor, ele não pode ter medo de querer passar o conhecimento para o aluno. Ele não pode querer ser dono do conhecimento, né? Então ele não pode dizer, não, eu tenho que saber tudo, passar 50% para ele, porque sempre eu tenho que ter a carta na manga. Então, assim, no curso de vocês não tem isso, né? Não tem isso. Se tiver a necessidade de passar tudo, vocês vão passar tudo o que vocês sabem, compartilhar para que o aluno fique em igualdade a vocês. Claro, isso aí é uma utopia pela questão da experiência que vocês vão ter sobre os alunos, né? Que aí isso aí prevalece. Mas vocês não têm esse receio de passar todo o conhecimento. Então, assim, quando eu fui vendo isso no decorrer do curso, que aí faz a diferença em relação a outros, né? Muito mais conhecimentos são passados, não só no EAD, mas no ao vivo. Vocês não têm medo de falar sobre o assunto, vocês não têm medo de passar o assunto, vocês não têm receio de dar o conhecimento para a gente, né? Então, aí, depois que terminou o curso da mentoria, a facilidade com que eu tenho de falar sobre existe. Antes eu achava que tinha, não. Antes eu tinha memória. O que eu lembrava, eu falava. Né? Hoje eu tenho uma facilidade porque eu domino aquilo que eu estudei. Eu domino aquilo que vocês passaram pra gente. Então eu falo hoje sim, hoje eu tenho uma facilidade de falar. Não tenho medo de sentar em lugar nenhum e falar o que eu sei, porque eu tenho convicção. A gente pode errar, pode, mas eu tenho convicção do que eu aprendi e do que eu estudei. Sim. E como que era o Jackson antes, por exemplo, no supermercado escolhendo vinho ou conversando com o sommelier? Você pedia ajuda tranquilamente? Ou você se sentia um pouco mais com uma vergonha de pedir ajuda? Como que era você ali na hora da escolha do vinho antes? Assim, antes do curso, como eu falava, a gente pensava que sabia, né? Mas quando a gente chegava, vamos chegar no corredor de mercado. Eu não entrava em loja com especialidade de vinho, pronto, eu não entrava, né? Não entrava porque eu achava que era o outro mundo, né?
Para mim, todo mundo ali tinha conhecimento, todo mundo sabia, era mais difícil. O mercado é mais fácil, você fica mais à vontade. Você entra, chega lá, ninguém lhe pergunta, você escolhe, faz de conta até que conhece, né? Então, assim, mas eu chegava lá na frente, você via uma prateleira grande, parecia o muro de Berlim, né? Gigante. Aquilo ficava um, um muro gigante, né? Como eu falei pro meu filho outro dia, um exemplo de Rui Barbosa, né? Ele chegou em um evento e falaram, uma porta tão grande para um homem tão pequeno. Então aquilo se tornava uma porta imensa, né? Uma parede imensa. Olhava, olhava, comprava pela garrafa, né? Ou pelo preço. É o que acaba acontecendo. Eu acho que acontecia comigo, como acontecia com vários, né? Você não sabia distinguir, né? E aí você chegava no restaurante, era certo. Você tinha que pedir a orientação do sommelier. Você tinha que pedir, porque você ia ver e não dominava um princípio, algo básico, não sei se é básico, mas algo essencial quando você vai para um restaurante, a harmonização. Muitas vezes eu quero esse vinho aqui, mas não passa pela sua mente como é que funciona a harmonização. Então você pedia a orientação dele. Ou então dava uma de ousado, chega lá, escolhia porque achava o nome bonito, escolhia pelo preço ou alguma coisa assim. Era isso que acontecia, né? Então, assim, hoje em dia, falar entre amigos não falava, não falava, porque uma que a gente não tem esse costume de vinho, né? Não tem esse costume tanto de vinho. E aqui o Brasil tem uma cultura muito de vinho suave. Então a gente acaba, então quem consome o vinho suave, o vinho suave não tem o que se estudar, né? Não tem, né? Não tem o que se estudar. Então, quem consome não estuda vinho suave. Então, às vezes, conversava muito pouco. Porém, depois do curso é diferente. Aquilo que a gente falou de uma porta tão grande para um homem tão pequeno, muda ao contrário, né? Vira uma porta tão pequena para um homem tão grande. Porque você nota, você conhece a diferença, né? Você consegue distinguir, fica uma facilidade. Você anda rápido, olha tudo rápido e consegue identificar, né? Você é certo do que você quer, do que você precisa. Então hoje a gente vai no restaurante, às vezes eu até brinco, né? Quando o pessoal às vezes está comigo, né? Às vezes chega um sommelier, né? Eu gosto de ouvir ele como ser homem, é uma pessoa que está ali, um profissional com experiência, por uma questão de testar o meu conhecimento, né? Hoje eu faço isso. Poxa, eu primeiro escolho o vinho, primeiro olho e tal, e quando a pessoa, o profissional chega, na realidade, né? Eu acabo perguntando, olha, eu escolhi tal prato, estou escolhendo tal vinho. Essa é a minha opção, né? E às vezes eu com minha esposa a gente discute, ó, vamos escolher isso, esse vinho por isso, isso e isso, em relação a esse prato. Então, quando ele chega, eu já escolhi o vinho. Eu vou ouvi-lo por uma questão de testar meu conhecimento, né? É o profissional da casa, é o profissional que conhece todos os vinhos, conhece todos os pratos, né? E acaba agregando, né? A não ser que eu erre e ele realmente me corrija, né? Mas eu busco, geralmente, eu tenho acertado, geralmente eu ouço para testar o meu conhecimento, coisa que eu não fazia antes, né? Eu não tinha essa segurança, né? E entre amigos fica muito fácil, né? Eu acho que às vezes a gente vira até referência, né? Pessoas que são curiosos, pessoas que querem aprender, pessoas que querem entrar nesse mundo do vinho, mas tem medo, né? Mas não é bicho de sete cabeças, né? A dificuldade e o medo está para aqueles que não querem. Mas tudo aquilo que você quer e você gosta fica fácil, né? Lá na frente fica fácil, porque é uma coisa que você faz com prazer. Então fica muito fácil. Eu vou dessa forma aí. Você falou uma palavra agora que é importante. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, que é o medo, né? Principalmente para os iniciantes ali, eles têm medo, um pouco de medo de estudar vinho ou de se dedicar mesmo, achando que é difícil, achando que é demorado, achando que é muito complicado, achando que não vai entender as palavras, os termos, é, ou que vai demorar muito tempo. Então, quantas vezes eu conversei com pessoas que viravam para mim e falavam assim: um dia na minha vida eu quero fazer um curso de vinho, um curso de sommelier, ou achava que teria que fazer um curso de sommelier para poder entrar, para poder conversar sobre vinho, para poder entender sobre vinho, para poder escolher melhor, fazer suas escolhas. E não é bem assim, né, Jackson? Fala um pouquinho desse medo que você sentia e que hoje você olha para esse medo e pensa, meu Deus, nada disso. É assim,
o medo, acho que o medo do aluno é ele não conseguir aprender, né? Eu vou por esse ponto aí. Ele não conseguir aprender. Por que ele não vai conseguir aprender? Porque para ele está tudo distante, tudo é mais difícil, né? Mas não é bem assim. Ah, porque tem vezes que as pessoas perguntam, ah, mas é sommelier? Eu falo, não, não é sommelier. Eu hoje não diferencio, sabe, Ana? O curso da mentoria do curso sommelier, que eu já vi os tópicos do curso de sommelier. Na verdade, sommelier, na minha concepção hoje, tá mais pro lado profissional. Você precisa do certificado para você exercer a sua atividade profissional, né? A parte do seu trabalho, claro. Você vai chegar numa empresa e o cara é um sommelier, você tem que ter o certificado. Mas o curso de mentoria, para mim, é completo. E o aluno, ele não pode ter o medo. Gera o medo, gera insegurança, e aí sim gera dificuldade. Mas tinha medo? Tinha, claro. Eu, com toda a experiência de sala de aula, como professor, com a minha formação que eu achava que era muito relacionada, para ser químico, eu vou estudar vinho, né? Então, assim, eu tinha o medo. Tinha e existia. Mas a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a se envolver, você vai começar a ver que não é o bicho de sete cabeças que você pensa. Porque quando você começa a gostar, você começa a se interessar, vira um vício, Ana. Vira um vício de estudar, vira um vício, vira uma ansiedade de você esperar por outra aula, né, ao vivo. É tanto que no nosso curso, a gente via muitos colegas pedindo, não, faz mais uma aula ao vivo, né, faz outra. Eu acho que teve até uma extra no nosso curso, acho que teve até uma extra. Mas o pessoal pede, né? Pede porque é algo gostoso, algo que lhe incentiva. Então você começa a estudar, né? E você não quer parar, porque você começa a aprender, você começa a dominar o assunto, né? E isso também lhe enriquece sua autoestima, isso enriquece, né, o seu bem-estar, você saber que você está aprendendo, você saber que você domina aquilo que você gosta. É chato quando você gosta de alguma coisa e você não consegue escolher, você não consegue usar, porque imagina, o cara tem um carro na garagem, mas não sabe dirigir. Frustra, né? Mas pensa quando você domina aquilo ali, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Aquilo ali anima, aquilo ali empolga. Então você vai hoje, aí você já pensa na aula da próxima semana, você já quer dominar o próximo capítulo, você já quer estudar mais um pouco, né? E é isso que faz com que muitos de nós, alunos da mentoria, queira fazer o superior, né? Muitos querem, por quê? Porque passou um ano fazendo o que gosta, aprendendo com facilidade, e aí quer aprofundar mais. É a E expectativa do ver, aluno. e ver que não tem fim, né? Não, No não final tem das fim. contas, por mais Não, que a mentoria vá até o avançado, que vai mesmo até o vai. avançado, como você fez uma comparação aí com o curso de sommelier, realmente são os tópicos, são basicamente, né? O mesmo são os pilares do vinho, em que todo mundo que quer entender sobre eles precisa, né, aprender. E mas realmente não é só o começo. Não, você não, se É. você quiser, você vai para sempre, sem parar, porque vinho é muito extenso, né? O conhecimento ele é muito extenso. De tudo que você estudou, porque você estudou sobre uva, você estudou vinificação, você estudou viticultura, você estudou todas as regiões produtoras, você estudou degustação, você estudou harmonização, a história do vinho, a parte química, né, Foi. do vinho, Do ali da processo, fermentação, do é. processo e tal. De tudo que você estudou sobre vinho, o que, que mais te chamou atenção? O que, que mais você fala assim, meu Deus, você não tinha nem ideia de que isso era assim? O que brilhou seus olhos? Assim, você falou, meu Deus, isso é assim? É. Olha, eu vou lhe dizer por experiência, né? Isso talvez porque eu consegui compartilhar dentro de casa, né? É assim, para mim, o que mais me trouxe vislumbre foi a harmonização. A harmonização. A harmonização, as aulas de harmonização, as aulas práticas de harmonização, abrem muito a mente. Porque você precisa ter um conhecimento, um pouquinho de cada coisa. Então, na harmonização, você tem que ter o conhecimento de acidez, você tem que ter o conhecimento de corpo de vinho, você tem que ter conhecimento de doçor do vinho, você tem que ter conhecimento da origem das uvas, você tem que conhecer. Então, assim, junta tudo,
e você vai aplicar. Vamos dizer que fosse a parte prática, né? Porque nós que somos apreciadores de vinho, né, degustadores, consumimos vinho, né, nós fazemos a parte prática no consumo, né? Então aquela questão de você não saber harmonizar o vinho com a comida, ou você quase que você estraga aquele momento, né? E às vezes são momentos especiais que você abre uma boa garrafa de vinho, que você tem uma elaboração de um bom prato, de um bom conjunto. Então pense, a gente fala que o vinho é experiência, né? O vinho é experiência, o vinho é ensinamento, o vinho é viver, né? O vinho é bem-estar. Então imagine, a gente tem um dia especial, tem um momento especial, apesar do que o momento especial é sempre aquele que a gente está bem, mas tem algo diferenciado e você não consegue harmonizar um vinho com aquele prato, né? Poxa, você, ou o prato tá ruim, ou vai dizer que o vinho tá ruim, lhe dá também aquela frustração, mas para mim a harmonização em si é a parte que mais me vislumbrou do vinho. A harmonização, para mim é um conjunto de aprendizado ali, um conjunto muito grande. Você vê, você vê a parte visual, você vê a parte olfativa, você vê a parte gustativa, você consegue juntar tudo naquele momento, né? E assim, foi algo que eu acabei vivenciando junto com Daiane, porque ela fazia os pratos, ela gosta também, né? Ela gosta de elaborar bons pratos, ela gosta do assunto de queijos, né? Então acabou unindo, né? A gente acaba vivenciando junto e ela acaba assistindo um pouquinho comigo também, né? E vai aprendendo, né? E ela vai aprendendo também. Então, para mim, a parte da harmonização foi a parte utópica, né? Do curso. É um momento mais mágico mesmo do vinho, eu É, acho, assim. é. É unir pessoas ao redor da mesa, fazendo essa junção, aí, fazendo essa harmonização, com conhecimento, com sabedoria, com certeza, né, do que está fazendo. E outra coisa que o Thierry sempre fala, que eu queria que você comentasse, já que a gente entrou nesse tópico aqui de harmonização, o Thierry sempre fala o seguinte: a mentoria em vinhos não é um curso em que eu vou te dar uma tabela que vai ter de um lado comidas e do outro lado cada vinho e esse combina com esse combina com esse combina com esse e acabou. Toma aqui essa tabela e é isso. Então, o que ele sempre fala que na mentoria dos vinhos não é assim. Que ele te ensina toda essa parte do vinho, te ensina toda essa teoria da degustação, faz a parte prática do que combina, do que não combina, te ensina a lógica para que você Isso. seja livre e não agarrado numa tabela. É, Hoje, Até porque, né, Ana, o Brasil é muito grande. Você tem uma diferença imensa cultural, regional. cultural, regional, né? Então não teria nem como, acho que quando se ele ficar preso uma tabelinha, uma regra fixa disso, A com B, C com D, acaba lá na frente se perdendo ou gerando coisas que as pessoas não vão conseguir, né? E aí ainda digo assim mais, fora a harmonização, a parte também me pegou bastante é as características, né? As regionalidades dos vinhos, das uvas. Isso aí também para mim é excepcional. A gente está acostumado, quem não conhece, a Cabernet Sauvignon, Carmené e Merlot. É o que mais tem nas prateleiras dos grandes supermercados. E quando você começa a estudar, que você vê uma variedade tão grande, cada uma com sua peculiaridade, cada uma com sua condição de apresentar vinhos diferentes, mesmo uvas idênticas, porém de regiões diferentes. Isso aí também é algo mágico também. Algo mágico. Eu Para lembro mim, que você falou para mim que você só bebia Cabernet Sauvignon, né? só bebia Cabernet Sauvignon. E hoje não bebo tanto, né? Hoje não bebo tanto. Ainda brigo até com minha esposa outro dia. Outro dia eu falei com ela, poxa, hoje já não bebo mais tanto Cabernet Sauvignon, não é meu preferido, né? Hoje não é meu preferido, né? Mas por que isso aconteceu? Porque eu descobri, porque eu conheci novas uvas, eu tive a oportunidade de arriscar, né? E com conhecimento, porque às vezes a gente fala, você tomou tal vinho de tal uva, você não gostou. Mas será que, na minha concepção, será que naquele momento cabia, né? Será que houve uma harmonização interessante? Será que aquele conjunto ali não prejudicou? Né? Eu penso dessa forma. Às vezes as pessoas falam, vinho bom é o vinho que você gosta, é o vinho que lhe faz bem. Eu fujo um pouquinho desse Sim. conceito,
Ah, do Sim, bom é o vinho que você com gosta. Eu certeza, com fujo desse certeza. conceito aí que eu não Sim. concordo com isso aí, não. Você gosta porque vai ver você não conhece. Então, para você tá bom, né? Para você tá bom, mas a partir do momento que você começa a conhecer, que você começa a diferenciar, você vai ver que aquilo, às vezes, que você estava bebendo não é tão bom, né? Não é Não, exatamente o que você gosta. Pode ter coisa é, muito melhor ali te com esperando certeza, com no vinho do lado, certeza, né? com certeza. Aham. Então eu vou nessa pegada, é por isso que eu falo. Eu também acho que não necessariamente vinho bom é aquele que você gosta. Nossa, inclusive, muito bom isso, esse conceito. É. Muito bom, muito bom. Esses dias a gente postou alguma coisa assim nesse lance dos erros, né? Que a gente fala. E a gente fala, a gente sempre fala sobre isso, né? De beber só vinho tinto, que beber só vinho tinto é um erro. E aí a pessoa fala, não, é minha preferência. Aí eu falei, tá bom, não vou discutir com você. Mas que não é tudo bem ser sua preferência. Mas só isso, você tá deixando tanta coisa para trás, você tá deixando Isso. tanta coisa passar na sua vida, igual hoje deu uma amenizada, né? Aqui no calor, mas até nas últimas 2 semanas, pelo amor de Deus, assim, a gente não tinha a menor condição de eu beber um 25 nessas últimas 2 semanas, porque tava muito calor, muito calor, muito calor. E aí a gente abriu um vinho branco e falei, gente, era tudo que eu queria agora, nesse momento, era esse vinho branco. Então, assim, vinho bom é aquele que você gosta, mas em que momento? Né? Isso. Porque o vinho que eu gosto, talvez nesse momento aqui, ou nesse calor, ou nessa praia, ou nesse. Ou, não é o vinho que, né, que melhor se encaixa ali. Falando sobre diversidade de estilos de vinho. Você só bebia vinho tinto e aí você começou a diversificar. Hoje você gosta de É, espumante. Como é que tá você nos tá com, estilos? Bebe o vinho você tá, é, você tá, branco? você tá com uma boa memória, né, Ana? Assim, realmente, a gente acaba sendo, quando a gente não conhece, a gente acaba sendo induzido a tomar o vinho tinto, que vamos dizer assim, que é o vinho que predomina, né? É o vinho tinto, é o que predomina. Quando você fala em vinho, eu acho que a pessoa pensa logo no tinto. Por causa da tonalidade, por causa da cor, você botar uma tacinha com vinho, um vinho tinto, todo mundo é vinho. Mas você botar uma tacinha com vinho branco, a pessoa depois diz, não, será que é vinho, será que não é vinho? Né? Então, eu acho que está muito enraizada essa questão da cultura, vinho é tinto. Então, a gente tinha isso. E depois a gente vai descobrindo que não é só isso. Vinho branco, hoje eu bebo muito, que antes eu não bebia. Quando eu passo 2 semanas aqui, que eu só no tinto, eu sinto falta do branco. Porque é aquilo que você fala, momento. Você Sim. consegue acertar. Ah, mas eu gosto do tinto, mas eu gosto, aprendi, eu gosto do branco também e gosto do espumante hoje. Mas a gente tá com o sol tão quente, tá beliscando alguma coisa muito leve, abre um espumante. A gente abre um espumante. Ótimo. Vai cair muito bem. A gente não faz nem a menção de abrir o tinto. Não faz nem a menção. Às vezes tá fazendo um friozinho, vamos abrir um tinto, né? A gente não faz nem a menção de abrir um espumante. Não que não se possa beber, claro, pode se beber, né? Mas é a menção que a gente faz. Então hoje eu gosto muito do branco, gosto muito do Chardonnay, barricado, né? Então assim, descobri isso aí, né? Inclusive numa aula de harmonização. Então assim, que eu gosto mais do Chardonnay barricado do que do Chardonnay não barricado. Aí são duas uvas iguais, mas a forma como é feito o vinho identifica mais para mim. Então eu digo, o vinho que eu gosto dessa forma. Então conhece o tipo da uva, conhece o tipo do vinho, conhece como foi feito. Aí eu posso dizer, não, eu gosto desse vinho aí, eu gosto mais desse estilo de vinho, né? Então hoje eu bebo muito um chardonnay. Aí você vê, minha esposa hoje eu sei, ela gosta do Pinot Gris. Então antes não sabia, mas você vê que a gente consegue identificar, a gente consegue diferenciar quantas uvas tem, né? Quantas. Sauvignon Blanc eu adoro, também gosto muito. Não sou tão fã da Torrontés. Então você vê que hoje a gente consegue fazer essa diferença. Eu gosto do vinho tinto, como eu falei, bebia sempre Cabernet Sauvignon. Hoje eu gosto muito do Petit Verdot, eu gosto muito do Cabernet Franc, eu gosto de vinho mais encorpado, Eu ia falar né? isso agora. Eu ia É, falar isso agora. porque eu Eu falei dessas lembro que uvas. você. Não, eu lembro que você descobriu um estilo que você gosta. E até nos Foi, brancos, você isso. gosta dos, né, dos mais pesados, mais Isso, encorpados, Chardonnay por gosto. barrica. É Isso. um estilo ali que você aprendeu.
né, que você gosta, dentre ali os brancos e tal. Não sei se você já bebe um surli, mas eu acho que você vai gostar bastante Não. também do espumante surli, porque Já. O espumante já bebi Suli. o Já espumante gostei. surli, eu tenho certeza que você vai gostar, porque você já Gostei. gosta Gosto. dessa Gosto coisa dos mais Nature. encorpada, Isso, eu gosto dos isso aí. Nature. Eu tenho essa Aham, aham. preferência, realmente. Eu não vou muito pro Isso. DMC que não. Eu vou mais Aham, do Brut pra cima. Gosto, adoro o Nature. aham. Né? Então, assim, há pouco tempo eu experimentei, nunca tinha bebido, há pouco tempo eu experimentei, um ano atrás, experimentei o champanhe. Maravilhoso, Ah, né? que legal. Então, assim, já criei um hábito de todo Natal beber um, Ah, né? ai, Porque meu não Deus, tem tá como beber toda poderoso. semana, Não né? Não tem tem. como beber toda semana. Então, assim, todo Natal, se Deus quiser, beber Poderoso. um, né? Então, Aham. adorei, consigo fazer comparações. Então, assim, tinha um preconceito do rosé, hoje eu já bebo rosé, né? Tem rosé maravilhoso. Eu tinha esse preconceito, não vou beber rosé, não. Rosé é meio termo, rosé, né? Branco não é tinto, né? Mas depois a gente descobre. Quando você não conhece, você começa a fazer a discriminação, né? Então, é o preconceito que vem antes do seu conhecimento, mas depois a gente aprende, né? Que você consegue beber, que é maravilhoso, que é tão bom quanto os outros, né? Que também tem os seus momentos e que aquele ele vai acertar ali certinho. Então a gente tem rosés maravilhosos que a gente toma e quer tomar de novo, né? Quer beber novamente, né? Até o vinho de sobremesa, o vinho fortificado, também a gente aprende também a beber, né? Tudo também você aprender a beber, você aprender a consumir aquilo ali. Então ajuda bastante. O conhecimento ajuda bastante a você ter a noção do que aquilo e que aquilo é bom, né? Do Sim, quanto é bom. Então assim, eu aprendi hoje a beber qualquer tipo de vinho, né? sim. E gosto. Não tem esse que eu diga que eu não gosto, Aham. né? Quando eu falei até do torrontés, que eu não sou muito fã, mas eu bebo alguns. É só por causa do aroma muito floral, que ele Sim, explode, né? muito. Ele Mas explode. muitas vezes mais adocicado que já, você já viu que Isso. você não Ele curte. explode muito assim, mas tem uns maravilhosos que a gente bebe, gosta, que é mais o nosso estilo, né? Pronto, ótimo, maravilhoso. Então acho que eu tô nesse jeito aí mesmo que você falou. Eu gosto mais encorpadozinho, mais sério, né? Com menos doçor, né? Eu vou mais nessa pegada aí. Descobriu sua preferência pessoal, né? Que é muito Desculpa minha importante, porque às vezes a preferência. gente bebe um vinho, não sabe por que gosta, não sei por que gostei, não sei por que não gostei, né? A Sandra deixou um recadinho pra gente aqui, ó. Boa noite, Sandra, da Mentoria em Vinhos, turma 17, turma anterior a essa que a gente Ótimo. vai abrir aqui, ó. Não perca essa oportunidade, estou adorando. Muito didático, muito conhecimento. Abraço a todos. Obrigada, Sandra. E quem deixou também aqui um recadinho, deixa eu ver aqui. Ah, Renato Macedo, querido, um beijo. A Jerusa falou que ama todos. Sempre gostei de vinho, ama do tinto ao rosé, ao espumante. Muito bom. Parabéns Maravilha. aí, Jerusa. E aí, quando você descobre o que, que você gosta, fica tão mais fácil de você fazer suas escolhas, né? Você não faz suas escolhas muito no escuro. Você faz suas Não, escolhas sabendo o que você claro. está escolhendo, com segurança do que você está escolhendo, sabendo o que, que você vai gostar. E isso é base e é o conhecimento daqueles pilares, né? Inclusive sobre harmonização também. Não adianta, vou aprender sobre vinho, vou direto lá na harmonização. Não Não adianta. Primeiro adianta. você vai aprender sobre o vinho, sobre as uvas, sobre a vinificação, sobre tudo aquilo para depois, que tudo vai fazer, depois que você entender sobre tudo Isso. isso, aí vai Você vai fazer para sentido lá na harmonização. frente. Claro. Porque, como eu falei, para mim a harmonização é o conjunto do conhecimento. Então você aprende tudo e você aplica, né? Não adianta você chegar lá, vou harmonizar tal prato, se você não tem o conhecimento básico, né? Então, além de você escolher o que você gosta, você depois ainda consegue fazer mais especificações. Ah, eu gosto desse tipo de vinho, desse tipo de uva, de tal região. Consegue fazer isso. Porque a Sim, gente sabe que tem sim, vinhos diferentes, regiões diferentes, que apresenta paladar, olfatos diferentes, sendo da mesma uva, sim. né? Então a gente consegue também fazer essa diferenciação. Maravilhoso. Jackson, amanhã a gente abre as matrículas para a turma 18 da Mentoria em Vinhos. Você é de que turma, Jackson, mesmo? Sou da turma 8. Eita, olha só, 10 turmas aí depois da turma do Jackson. O 10 Jackson já turma teve 8. uma grande transformação na vida dele. E amanhã a gente abre as inscrições para a turma 18 da Mentoria em Vinhos. Para quem está na dúvida, para quem ainda não sabe se vale a pena esse investimento, o que, que você falaria para uma pessoa que está assistindo a gente agora,
mas que tá na dúvida, ou não sabe se investe esse Se conhecimento em si investe ou não. mesma. Você Exatamente. falou a palavra certa, investe, é um investimento, não é um custo. Dizer ao pessoal que não coloca como custo, coloca como investimento, porque tem retorno. Né? O que eu posso dizer é que eu sou da turma 8 e me arrependo de não ter entrado, eu falo na 6, não pelos meus colegas, adorei a galera da turma 8, um abraço para todos, mas porque eu poderia ter entrado antes. Né? Eu fiquei na dúvida, esperei 2 turmas. Eu falo que é um investimento porque você tem um retorno de conhecimento, você tem um retorno do que você quer, do que você gosta. Né? Então, não perca tempo, né? Acelere. Olhe, eu não sei se vai ter agora, se vai ter. O primeiro dia é sempre o dia da promoção, sempre tem uma surpresinha, né? Então, não perca tempo, aproveite a surpresa, porque a surpresa é bom. A surpresa é muito bom, viu? Então, eu acho que faça o investimento, porque tem retorno, né? E Beleza. eu vou aproveitar aqui o momento, se me permitir, só para mandar um abraço aqui. Mandar um abraço para minha esposa, você que está assistindo, Daiane, para a família Arcanjo, e para os meus colegas lá do Corpo de Bombeiros e da Bomboniere Arcanjo, né? Claro, da família. Meus colegas de trabalho, Ellen, Jairo e Wesley. Um abraço para todos aí que compartilha comigo. Às vezes eu estou lá falando sozinho sobre vinho, quando alguma coisa eles até me perguntam. Então também me ajuda no aprendizado, né? Porque dúvidas deles também me ajuda às vezes também a dar uma pesquisada. Então, de todos, né? Então mandar um abraço para todos. Muito bom, muito bom. Parabéns, Jackson. Muito obrigada pela sua Obrigado a vocês. disponibilidade de voltar aqui para conversar comigo. Volte quando quiser, tá bom? Para Dá até contar vontade de fazer aí. de novo o curso, mas eu vou Ah, fazer uma mentoria. Eu vou fazer uma venha, 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 mentoria. venha. Venha, Venha. viu? É. Venha assim que eu tenho certeza que você vai curtir. Jackson, obrigada, tá? Por ter conversado Obrigado, com um a abraço, gente. Cris. Um Obrigada. abraço a todos. E assim, seja sempre bem-vindo. E Obrigado. conte com a gente. Te espero no encontro, se você puder ir esse ano. Se não, também te espero no que vem. Tá Tá bom? bom, eu agradeço. Valeu, um abraço. Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau. Ah, agora tem live com o sommelier de Jenny Tartary. Eu Tchau, sempre gente. assisto. Obrigada. Tá, tchau, Ah, tchau. maravilhosa. Tchau.